Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos aqui unidos pelo coração, com o propósito de refletir e expandir os laços de fraternidade pelos ensinamentos de Jesus. Sempre nas quintas-feiras, às 20 horas, um trabalhador desta casa, o Cetrelve, o acolhe aqui, com um fraterno abraço. Eu sou a Margarete, voluntária da casa tão querida, este pontinho de luz, esse cadinho de amor, neste nosso lar no espaço. Vamos conversar sobre um item do Evangelho, segundo o Espiritismo. Essa tradução que eu vou usar é do Herculano Pires, tá bom? Este Evangelho, que é a nossa caixinha de ferramentas para o bem viver. Como diria Allan Kardec, a chave para analisar as mensagens do Cristo. Se você puder, uma vez por semana, faça o Evangelho no lar. E pode ser toda quinta-feira, hoje. Se discipline para isso. Por favor, coloque a água e, se desejar, também os seus remédios para, no decorrer da explanação, serem fluidificados, com raios de amor em forma de bênçãos, pelos amigos espirituais. E se está fazendo algum tratamento, utilize esta água para suas necessidades, tomando com ela os seus remédios indicados pelo seu médico para sua melhora física e espiritual. Bom, devo dar sempre alguns recadinhos, né? No Cetrelve, alguns trabalhos são realizados à noite, de segunda a quinta-feira. Bem como em dias e horários alternados, temos cursos online e presenciais. Inclusive, temos um curso aos domingos, lá com a nossa turma querida de Miami. Temos palestras públicas em parceria com outras casas espíritas. Temos passes, cromoterapia, cromoimersão, sala de cura, cirurgia espiritual, evangelho terapia e somos parceiros de algumas entidades que ajudam o próximo, como a Árvore da Esperança Brasil, que a Márcia Luzia, nossa parceira lá na casa, sempre nos coloca a par das necessidades, e da GAAN, Grupo Assistencial Alvorada Nova, onde a Dalva, sua presidente, com toda a sua equipe, ajuda crianças no estado de vulnerabilidade. De qualquer forma, lá na nossa casa, tudo se inicia com a sua presença, com a retirada de uma senha específica, passando pelo atendimento fraterno. Nas quartas-feiras temos esse atendimento às 20 horas e aos sábados temos a partir das 14 horas. Temos também um pequeno cantinho doce, onde toda a renda é revertida para o grupo da Alta de Souza, nossa mentora dos enxovais de bebês. E se você tiver algum interesse, compareça nos dias lá estipulados para a aula de crochê. Agradecemos também, em nome de toda a diretoria, aos frequentadores que lá nos deixam tampinhas plásticas, lacre das latinhas, cupons fiscais sem o CPF, cestas básicas e peças para enxovais de bebês. E ainda tem aqueles que pelo Pix, bendito Pix, né? Ajuda a manutenção da casa. Grata, gratíssima, de verdade, do fundo do coração, aos irmãos que com estes gestos de amor, de puro amor, digamos assim, como diria a Ana, nos ajudam a ajudar, tá certo? Bom, agora, dando início ao nosso trabalho de hoje, pedimos que você fique o mais confortável possível. Você esteja deitado, você esteja sentado, você esteja acamado, infelizmente. Tente relaxar seus braços e as suas pernas. Feche os seus olhos. Que essa melodia penetre em seu coração. Pense em Jesus, se concentre. Sinta a sua respiração. Perceba o ar que entra, o ar que sai. Inspire profundamente e expire muita gratidão. Umas 3 vezes. Vamos ficar assim mais relaxados, conectados. Abra os seus olhos.
E agora, para dar início ao nosso trabalho, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Senhor, não nos deixes cair em novas tentações, livre-nos de novos males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada a Deus pela permissão dessa tão importante tarefa, que a nossa paz possa ser alcançada, Jesus. E assim, em conexão com o plano maior, sentindo o amor de Jesus, nosso irmão e mestre, rogamos os seus eflúvios de luz, que atue sobre nós e que este amor alcance principalmente quem está com alguma aflição. Desejamos, de verdade, o acolhimento de todas as suas necessidades. Que Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual do CETRELV, Pai de infinita bondade e justiça, com a sua legiões de companheiros, e junto com o nosso querido e saudoso irmão Melo, né? Eles que já cumpriram suas missões neste planeta, nesta terra, nos envolvam. Que este ato acalente o nosso espírito, ato onde cada célula nossa, sistema, organismo, nos fortalecendo, Jesus, cada vez mais. Assim, sintonizados nesta vibração amorosa, vamos à leitura da lição do Evangelho. Oh Jesus, que meu mentor me inspire. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, a tradução é do Herculano Pires, do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tá certo? Item 16. Instruções dos Espíritos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Tá bom? Vamos lá. Item 16. Simeão Bordeaux, 1863. Primeiro eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Por que muitos chamados e poucos os escolhidos? Uma parábola que faz uma analogia sobre a que fomos convidados nessa terra. Para algo a mais do que uma simples vida vivida, servindo apenas para nós mesmos? Vamos viver uma vida junto com o Cristo, servindo. Inclusive, outro dia, eu estava com um livrinho, não estou com ele aqui agora, da Palavras da Vida Eterna, né? Que cita lá no seu capítulo 118, que os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicando o caminho e o roteiro no aperfeiçoamento de cada um. E assim, muitos os chamados. Jesus nos chama a todos, mas claro, nem todos responderão. Isso vai da consciência de cada um. Então vamos lá. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Antigamente se repelia, né, a doutrina espírita como obra do demônio. Isso não é mais verdadeira, esta afirmação. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer o libré do Senhor para ser um fiel servidor? Veja bem, será suficiente trazer um libré? O que é um libré? É uma roupa, é uma túnica, um vestimento. Será que é suficiente só colocar uma roupa que te diferencia, né? E para ser um fiel servidor? Claro que não. Vale o que está dentro do seu coração.
Será suficiente isso? Não, não será. Será bastante dizer, sou cristão para seguir Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O que ele quer dizer com lançada ao fogo? Ele quer dizer que você será as consequências de suas imperfeições. Naquela época se falava lançada ao fogo para queimar, né? Mas nenhuma árvore que dá maus frutos, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Consequências das nossas imperfeições. Ou nós damos para uma coisa boa, ou damos para uma coisa boa, porque nós teremos consequências das nossas imperfeições. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigar a todos os que devem reunir-se ao seu redor? Então, como é que é? Todo mundo pratica o cristianismo? Não, cada um pratica algo que vale ao coração, né? Então, a árvore aqui, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do fundo, ainda não abrigado todos que devem reunir-se a seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. O cristianismo vem tentando distribuir os seus frutos. Vamos agir, vamos fazer alguma coisa, né? Mas quão poucos os acolhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. O que ele está querendo dizer com isso, né? A árvore somos nós, jardineiros são nossos filhos. A árvore é Jesus, nós somos jardineiros de Jesus. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus, nós estamos aprendendo. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. As igrejas, né, gente? Hoje, quantas igrejas lindíssimas, quantas coisas maravilhosas que pregam o quê? Vendiam-se indulgências. Você podia pagar por um pecado, dar um dinheiro para a igreja e ser perdoado. Na verdade, houve um desvirtuamento, né? Que é, segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, acortaram, diminuíram, mutilaram a religião. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, mas nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas ramos adustos. O que são ramos adustos? Adustos. São ramos sinistros, infecundos, né? Pressagiando o mau tempo. É em vão que se busca o fruto da vida da árvore da vida. As folhas tombam secas a seus pés. As mãos dos homens tantos as trabalharam que acabaram por crestá-las, queimá-las, entendeu? Jesus está pregando, Jesus está falando, ele vem vindo. Mas quantos são aqueles que seguem o ensinamento de Jesus? Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Nós somos seres imortais. Não é a primeira vez que nós nascemos. Então, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Temos que olhar o que andamos fazendo, não é verdade? Aquele que plantou, quem plantou? Jesus. Vos convido a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim como Cristo vos-la deu. Não a mutileis.
Não fique criando, inventando a roda. Jesus já deu todas as dicas. Allan Kardec falou aqui, explicando tantas passagens neste evangelho, sua sombra imensa do cristianismo, do cristão, estender-se por todo o universo, não lhes cortei a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância, para alendar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servir a ninguém, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como há o do pão material, a vida moral e a vida material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-las para todos. E depois procurar necessitados, conduzi-os sobre a ramagem da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Quem é bom, quem é ruim, mas o ruim sempre pode melhorar. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Olha só, no livro 255, na questão 255 desse livro aqui, ó, O Consolador, que nós temos lá na casa, no CETRELV, curso, né, sobre ele. Neste livro fala assim: devemos nós espíritas praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Né? Por exemplo, as igrejas com fortunas consideráveis, hoje apenas são edificações de pedra, tá? Dá uma leitura, faz uma lida nessa questão, que ela é muito imensa, a resposta, e fala que a igreja é senhora hoje de uma fortuna considerável, né? E o que fica de verdade do fundo do coração sobre isso, tá? Então, essa é a lição de hoje que eu trago para vocês. Veja bem, a Márcia Luzia falou na palestra passada sobre a série The Chosen, né? Que é sobre a vida de Jesus Cristo. E aqui, nesse evangelho, nós estamos falando, lá tem o Simão Pedro. Aqui nós estamos falando das palavras de Simeão, não é o Simão Pedro, tá? Como muitos sabem, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, tá? E esse homem era um profeta, está no Evangelho segundo Lucas. Ele era uma pessoa justa e temente a Deus. A ele fora revelado que não morreria antes de ver o Jesus Cristo. E não deu outra, né? Consta que Maria e José levaram Jesus para o templo de Jerusalém, 40 dias depois de seu nascimento. Era um costume naquela época, costume da lei. E Simeão tomou o menino Jesus nos seus braços, louvou a Deus e disse inspirado, né? Ele se inspirou e falou, luz para iluminar as nações. Inspiração, uma coisa linda, né? É esse Simeão que envia essa instrução, é este Simeão, esse espírito que nos traz a motivação para essa leitura de hoje. Reconhece-se os cristãos pelas suas obras. E depois de tudo que eu li, devo dizer, o que Simeão está querendo nos avisar aqui nesse texto? Ele comenta as palavras de Jesus. Ele busca explicar o que é ser verdadeiro cristão. Temos que fazer a vontade do Pai.
ele está comentando sobre a árvore do cristianismo e nós somos os jardineiros. Nesse livro aqui, ó, A Caminho da Luz, tá? Fala uma coisa muito legal. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam palavra, impressionando muitas multidões. Entretanto, falavam em âmbito circunscrito, em âmbito fechado, quando se façam ouvidos em vários continentes. Você vê, teve Dante, que definiu uma época. Teve Camões, que exaltou toda uma raça. Tivemos Shakespeare, que falava das experiências de um povo. Tivemos Voltaire, que falava da transformação social. E aí vem Simeão e esclarece a palavra de Jesus. No entanto, diz que ela transcende 2000 e tantos anos. Dirige-se a todas as criaturas da Terra, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Tem até uma senhora chamada Alcione, no livro Renúncia, que ela fala: o que é certo é que temos adiado em muito a oportunidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo. É por isso que o codificador deixou claro: reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas más inclinações. A doutrina espírita afirma que os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Temos até esse livro aqui, ó, na questão 812. Deixa eu ver. A questão 812, ela fala sobre a igualdade da riqueza, né? Ela informa que a igualdade da riqueza não é possível, mas o bem-estar é relativo e seria possível quando os homens se entenderem praticando a lei de justiça para todos. Temos até Richard Simonetti, que desencarnou não faz muito tempo, quando ele fez uma análise no livro, nesse livro aqui, ó, Céu e Inferno, tá? Ele fez a seguinte conclusão. Ele falou assim, ó, que quando algo deve ser destacado, seria uma manifestação dos espíritos que não foram maus, mas também não foram bons, mas são indiferentes às aquisições espirituais, empenhadas em sustentar o próprio bem-estar. E é isso que deve ser destacado. Os espíritos assim constituem a maior parte do universo. Então, se algo deve ser destacado, seria a manifestação de espíritos. Essas reflexões remetem, inclusive, à pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Tá? Enquanto eu olho, eu vou falar. Para agradar a Deus, tá? Basta você assegurar sua posição futura? Bastará que o homem só não pratique o mal? Não, não é isso que basta. Cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças. Tá certo? Porquanto responderão por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não é lindo? Não é só ficar sentadinho numa cadeira e vendo a novela passar, o bem passar, a vida passar. E pensando numa palestra que eu ouvi outro dia do Mário Sérgio Cortella, né? E ele tem um livro que chama Qual a Tua Obra? E ele proporciona ali uma reflexão sobre algo muito interessante. O que você vai deixar de legado após o nosso desencarne? Que sentimento, que exemplo deixaremos no coração das pessoas, certo? Então nós temos que pensar nisso.
Somos capazes de entregar inteiramente aos nossos propósitos de vida, tendo sempre falta de tempo para realizar algum trabalho em prol do próximo? Fazer o bem demanda uma ação e para que possamos evoluir é necessário estar atento às necessidades do outro. Você tem se observado, se analisado como pessoa, membro da família em que vive? Tem realizado o melhor de você mesmo? Tem agido com moralidade? Tem feito ao próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse para você? Seus frutos de sua árvore são generosos? Caem em abundância? Outro dia eu recebi uma mensagenzinha no WhatsApp que dizia assim, pelo meu celular, que sejamos hoje e sempre uma coisa boa que mora dentro de cada um que passou por nós. Você conseguiria colocar nas palmas de uma só mão quantas pessoas passou por você, ao menos de uma mão, e que mora dentro de cada uma dessas pessoas que passou por nós uma coisa boa? Vamos pensar nisso, né? Bom, eu vou terminar minha explanação, mas eu gosto de contar a historinha do Chico, e eu vou contar uma historinha do Chico do livro Caminho Espírita, do Espírito Hilário Silva, é a do número 50, tá? O item chama Sonhando com um Lar. Vocês sabem, né? O Chico era muito estimado por todos, homens, mulheres, crianças, não importava, né? Até eu, se tivesse conhecido ele, eu já estimo ele sem conhecê-lo pessoalmente. Então, outro dia, ele estava passando lá na cidadezinha dele, e um grupo de senhoras estavam conversando e falaram assim: Chico, estamos falando de você. E ele deu atenção, parou para ouvir. Falávamos coisas boas de você, Chico, que você deveria casar-se, ter uma companheira, um lar seu, viver assim diretamente para alguém. Ele falou: senhoras, agradeço-lhe muito, mas minhas irmãs, cada uma tem uma missão, a missão que pediu. Abraçou cada uma delas e partiu. Mas chegando em casa à noitinha, quando você tá lá com a sua consciência, com o seu espaço, né, ali no seu cantinho, ele pegou e escreveu uma carta para um amigo dele chamado Manuel Quintão. E falou pro Manuel, né, que ele estava terminando como uma árvore seca, de galhos mirrados, sem ninhos, sem flores, sem frutos. Bom, cansado como ele estava, ele dormiu, mas ele sonhou. E alguém com quem conversava, certamente inspirado pelo seu guia querido, Emmanuel, explicava: Chico, você sabe bem entender a lição do perfume no vaso? Enquanto aí está, apenas beneficia o vidro que o prende. Quando o perfume está fora do vidro, perfume a tudo e a todos. Você, Chico, procure viver não apenas para uma pessoa, mas sim para muitas pessoas. E na tarefa com Jesus, você não se pertencerá, porque estará a serviço de Jesus, a serviço dele. Lembre-se que o perfume do Evangelho pertence a todos, Chico. Aí ele acordou bem alegre, bem satisfeito e ficou muito feliz que então ele estava fazendo uma boa tarefa. Ele só não acreditou que ele seria um perfume. Olha a humildade dele, né? Um homem que exalava cheiro de rosas, conta quem se aproximava dele. Mas a irmã dele, a Geralda, sempre comentava quando alguém falava: ô, irmão bom que você tem, que irmão maravilhoso. Ela falava: ele não é nosso irmão apenas, ele sempre foi e é a nossa mãe. Assim era Chico, muito além de irmão, fazia vontade de Jesus. Foi uma árvore que nos conduziu às suas ramagens e nos partilhou todo o abrigo do conhecimento. Assim reconhecereis os verdadeiros cristãos pelas suas obras. Né? A nossa lição de hoje, tá certo? Eu vou falar um pequeno trechozinho de um poema espírita da Alta de Souza e vou terminar a nossa explanação de hoje. Esse pequeno texto do livro Cânticos do Horto, tá bom?
do Milton Mikio Rata, pelo Espírito Alta de Souza, nossa mentora. Tem aqui um trechinho, na página 73, que fala assim: Jardineiro Divino. Jesus Cristo, o divino jardineiro, ensinou ao mundo o plantio de flores que trouxesse alegrias, evitando dores. Mas quão poucos lhe seguem o roteiro. E você e eu, estamos seguindo o roteiro de Jesus? Fica aí uma dica, né? Para nossa consciência. Vamos concluir e solicitar aos amigos espirituais a fluidificação das águas e dos remédios, né? E vamos tomar nossos remedinhos com um pouquinho de água toda vez que o médico mandar tomar, e vamos nos sentir fortalecidos. Eu espero de verdade que os comentários aqui realizados sobre esse capítulo faça você pensar o que Simeão cita no final da leitura do item 16. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe. Que o Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda de seus frutos. Tá bom? Pedimos aos benfeitores que derramem sobre as nossas águas, que porventura tenham separado. Ai, que delícia! O orvalho divino magnetizando cada líquido, com raios de amor, paz, com fluidos curativos, calmantes, energizantes para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E que ao beber da água em nome de Jesus, você receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Em gratidão por esse momento, pedimos: Senhor, abençoa nossos familiares, aqueles que ainda estão em provas educativas pelas expiações, abençoa todas as casas de caridade, em especial os trabalhadores do CETRELV, Jesus, os assistidos, os estudantes que lá frequentam. Abençoa também as crianças desamparadas, sofredoras, solitárias, os órfãos, as grávidas, os idosos, os encarcerados. Abençoa quem está acamado, Jesus. Revigore e dê apoio e força aos orfanatos, ao GAAN, seus voluntários e, como diria São Francisco de Assis, aos animaizinhos de estimação, principalmente os abandonados, Jesus. E mais, abençoa este lindo planeta, esta bola azul lindíssima em que nós vivemos, e todos os dirigentes de nações para que cultivem a paz. E finalmente, Jesus, derrame sobre nós, todos que estão aqui assistindo, ouvindo, nos abençoa, Jesus, com saúde, com paz, discernimento, esperança, e nos coloque nas palmas de suas mãos. Lembrem-se, meus amigos, Marco Maiuri fala uma frase que eu amo de paixão: por detrás de cada aflição existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Esta é sua melhor versão. Aproveite. Agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até agora. E que para este conteúdo chegar ao maior número de corações, por favor, dê um joinha, tá bom? Continue a se cuidar e até breve, se Deus nos permitir. Saudação franciscana de paz e bem para todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima, se Deus nos permitir.